Bom dia a todos. Eu vou pedir que desliguem Bom dia. o áudio sempre de vocês, tá? Quando vocês terminar de falar, desliga o áudio, tá? Para não ficar ruídos, barulho, para não interromper a aula. E quando um coleguinha estiver falando, tá? Vamos aguardar a nossa vez, tudo bem? Quem quiser falar, eu prefiro que vocês usem reações. Levante a mãozinha aí, porque aí eu chamo vocês, é mais fácil. E é melhor para o meu controle, porque senão todo mundo vai querer falar no mesmo instante, né? E não dá certo, tá bom? A professora não consegue ouvir direito. A gente vai falar um pouquinho sobre arte antes dos europeus, tá? Livro de vocês, página 188, capítulo 11. Eu acredito que seja o livro 7, tá? Livro 8. Livro 8? Perdão, então é o livro 8. 188 a página. Não, professora, é o... tá certo, eu lembro. Ótimo. Arte antes dos europeus. A gente vai falar um pouquinho da arte cabralina, tá? A gente vai falar também. Vocês já ouviram falar nos incas? Que é, né, na verdade, lá no México, os maias. Alguém já ouviu falar dos maias? Da civilização maia, inca e asteca? Sim. Sim, professora. Foi, acho que antes de julho. Muito bem. Isso. Então a gente vai. A gente aprendeu, eu acho que a gente aprendeu com a senhora ou com o professor de histórias. Professor de História. A gente vai falar História, um né? pouquinho sobre a arte indígenas, tá? E a arte pré-colombiana. Então, assim, vai ser dividida essas aulas, tá? Porque como eu gosto que vocês entendam, eu gosto de ir a fundo, né? Um pouquinho mais no conteúdo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Memorial da América Latina. O início, tá? É aí, tá? Eu vou perguntar para o Felipe. Felipe, quantos pintores ou escultores brasileiros você conhece? Professor, brasileiros nenhum. Nenhum? Você não conhece nenhum escultor brasileiro? Você já viu falar de Tarsila do Amaral? Não. Não. Professor, porque normalmente a gente Professora, eu fiz sobre pesquisa. outros países. É, mas nós temos bastante aqui. Eu gosto muito de Cavalcante, eu gosto muito da Tarsila do Amaral. Nós temos Anita Malfatti. Nós temos o Cândido Portinari. Gente, mas assim, nós temos uma seleção de artistas maravilhosos aqui, tá? Maravilhosos aqui também. Eu tô falando com vocês e tô colocando quem tá entrando, tá? A Paloma. Deixa eu ver quem eu não coloquei ainda aqui. Deixa eu dar uma olhada com vocês. O Eduardo, eu não coloquei a presença dele. No finalzinho eu faço uma chamada de novo para saber se eu coloquei o nome de todos, tá? André, Pode falar. você já ouviu falar, você conhece algum artista brasileiro? Da parte Professora, da... eu não conheço assim, eu só lembro que eu fiz uma pesquisa na sua aula da Tarsila do Amaral. Sim. Não lembro direito do nome dela. Vocês já ouviram Eu falei falar... dela. Vocês já ouviram falar em Oscar Niemeyer? Não, esse daí. Não? Alguém já falou para vocês quem foi que arquitetou Brasília? Não. Acho que não. Não. Então a gente vai conhecer um pouquinho. Poderia trazer mais sobre Oscar Niemeyer,
tá? Trouxe só um pouquinho para que vocês entendam quem é esse cara, tá? E artistas uruguaios, gente. Uruguaio, argentino, boliviano, chileno ou peruano. Alguém conhece algum deles? Professora, eu não tenho uma lista muito grande de Professora, eu artistas. conheço mais Pablo todos da Teruya? Europa. Oi, Pablo Teruya? Pablo Peru. Ele é o quê? Ele é uruguaio ou boliviano? Você sabe me dizer? É, Pode ser também Argentina, professora. Na verdade, pode ser qualquer um deles, sabe? chileno. Ah, chileno. É chileno. Tá, Professora, porque todos falam espanhol, né? sim. Uruguai fala espanhol, Argentina, Bolívia, Chile e Peru. Quando estudamos, eu vou pedir para que desligue o som, tá? Obrigada. Quando estudamos a arte popular, aprendemos muito da arte que conhecemos na escola, na internet, nas grandes mídias. É, em geral, apoiada na cultura eurocêntrica. Alguém sabe me falar o que é? O que significa? Pode falar, Augusto. Eu tinha esquecido, alguém tinha me explicado, só que eu li aqui que é quando as pessoas usam cultura, história, vários pontos relacionados à Europa como exemplo para outros países. Muito bem, é isso mesmo, tá? Isso faz com que tenhamos muito mais contato com artistas, né? Italiano, espanhóis, franceses, né? E olha que são países localizados bem distante, né, do nosso, do que artistas de países vizinhos. A gente não, né? A gente não tem muita cultura mexicana, a gente não, né? A gente não conhece muito. Mexicana, eu vou trazer para vocês, estou trazendo a Frida, tá? Ela é mexicana, tá? Para que vocês já entendam, tá? E tem países Professora, vizinhos. o Felipe colocou aqui no... Ah, não, deixa. E tem países vizinhos como, né, o Uruguai, a Argentina, Bolívia, o Chile, o Peru. Ele divide conosco histórias e contextos parecidos, tá? E nós acabamos focando mais, né, na arte eurocêntrica, digamos assim, né? Nós ficamos mais com o eurocentricismo, tá? Deixa eu só ver aqui, que eu acho que... Deixa eu desligar aqui meu celular, por favor, desculpa. Ok. Vocês já visitaram algum espaço público, né? Uma exposição, um museu, né? Algum lugar que tivesse a cultura de sua própria cidade? Alguém já foi em um lugar que você só visse a cultura de São Sim, Paulo? professora, eu já fui. Só com a cultura de São Paulo? Aonde? Não, não só com a cultura de São Paulo, um pouco mais a cultura do Brasil. Era no Mercadão, lá no... Legal. Tinha várias comidas do Brasil. Tá muito alto. Gente, tá falando. Tá dando eco, falou. Calma, velho. Meu Deus. Falou, mas... Liga o áudio, Júlia. É o da Júlia. Júlia, só um minutinho. Paloma, pode continuar. Aí lá, professora, tinha vários tipos de comida do Brasil. Tinha de São Paulo, da Amazônia, do Piauí, do Rio. Tá. Onde, Paloma? Foi em Mercadão aqui em São Paulo? Aham, o Mercadão lá no centro. Ele tem vários tipos de comida lá.
Sim, Professor, eu já fui lá. Brasil. Lá é muito legal, porque tem queijo mineiro, tem tem É. várias coisas. tem bastante coisa Principalmente legal. Quando em acabar a Cuba. pandemia, eu vou lá de novo. Eu quero apresentar a vocês isso aqui, ó. Isso aqui é o Memorial da América Latina, tá? Ele foi inaugurado em 1889, tá? Ele é um conjunto arquitetônico projetado por quem? Por Oscar Niemeyer. Gente, Oscar Niemeyer é brasileiro, tá? Ele tinha como objetivo digamos, esse museu, né? O Museu da América Latina, ele tem como objetivo, na verdade, estreitar relações políticas, econômicas, sociais, entendeu? E culturais, tanto do Brasil como demais países da América Latina. Então, quando você entra lá, gente, ele é enorme, tá? Ele contém um acervo bibliográfico maravilhoso, de mais ou menos 10.000 itens, além, né, de diversos tipos de material, audiovisuais, tá? Relacionados sempre com a cultura latino-americana, tá? Esse acervo hoje, né, ele pertence à Biblioteca Memorial, tá? Deixa eu colocar aqui. Na cidade de São Paulo, há o Memorial da América Latina, um conjunto arquitetônico que funciona como espaço público de cultura. Ele foi inaugurado, como eu falei, em 1989, com o objetivo de ser um espaço de integração social, cultural e política dos países da América Latina. Dessa forma, a cultura e a história desses países passaram a ter um local de valorização, documentação e difusão. Então, aí está guardado. Fale. Nesse memorial, os países discutem assuntos políticos também? Oi? Nesse memorial, os países da América Latina, eles discutem assuntos políticos também? Sim, sim. Interessante. Aqui eu coloquei uma parte, tá, da arquitetura, tá? Ele foi idealizado para... ele tem mais ou menos 90 mil metros, né, de terreno. O Neymar foi quem projetou seus 6 edifícios. São 6 edifícios, gente, espalhados por 2 praças unida por uma passarela, tá? Que vocês entendam. O complexo tem mais de 70 mil metros quadrados, é feito por edifícios localizados em 2 grandes áreas, separadas por uma avenida, mas unida por uma passarela. Todo o projeto foi concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer, que também criou a escultura em concreto que fica na Praça Cívica, a mão aberta, aí a mão aberta, tá? Com o mapa da América Latina no centro, em vermelho, simboliza sangue, em referência aos conflitos históricos. Não é sangue. Aos sacrifícios de quem lutou pela liberdade do povo e as lutas sociais que acontecem até os dias de hoje. Então, vocês vejam que quando ele projetou a mão, né, Professor, eu acho que não é sangue não parece. Não parece. O vermelho é representando o sangue, meu amor. Não vai ser sangue que ele colocou lá, tá? Ele não chegou e colocou Não, sangue eu sei, eu tô querendo dizer que, tipo, sei lá, tá estranho. Mas é Por isso sangue que eu sim. falei que não parece sangue. Só para representar, né? É a representação. Porque, na verdade, o vermelho sempre está representando, né? O preto representa o luto, cada cor, principalmente para a arte, representa alguma coisa, tá? E o vermelho representa sangue. E quando a gente tem, né, guerra, preto, vermelho, essas coisas, tá? Você entendeu? Professora, mas também vermelho também representa o amor, não é?
Vermelho, não, o rosa representa o amor. Vermelho é Ah, paixão, tá. né? Mas é sangue. Dúvida. Professora? Oi, pode falar, meu amor. Professora? Pode Fala de falar. novo. Deixa eu te Ah, ouvir. tá. Meu fone estava meio ruim. Concebido é que foi construído por ele? Sim, sim. Ah, Tá, exatamente. certo. Obrigada. Tá? Tem um pavilhão da criatividade lá, sabe? Ele tem um acervo, ele é um acervo permanente, tá? De quase 4.000 peças. Porque assim, você sabe que você vai ao museu e muitas vezes está vendo o quê? Está vendo exposição, né? De algumas artes, de algum artista. E tem no museu também aqueles que são permanentes, né? E no caso dele, ele tem 4.000 peças de arte popular do Brasil, tá? De países vizinhos também. Ele tem lá tem instrumentos musicais, objetos folclóricos, objetos religiosos, tá? Adereços corporais, tem escultura e muitas outras coisas, tá? Certo. Você encontra tudo Professora, isso lá. museu permanente que você está se referindo é o museu que foca em um artista só? Não, foca em uma história. Certo. Foca primeiro em uma história, então ele deixa alguns espaços, né, para exposição de artistas. Por exemplo, nós temos ali, vou dar um exemplo, o SESI, né? O SESC, né? Lá no SESC, o que acontece? Se você for lá, tem algumas obras que elas são permanentes, que elas vão ficar lá no museu. E lá você também, foi ali mesmo que eu vi uma exposição de Leonardo da Vinci, foi lá que eu vi a exposição de Tarsila do Amaral, foi lá que eu vi exposições de alguns artistas brasileiros, foi lá que eu vi também do... agora eu não recordo do nome. O Brito, do Romero Brito, tá? Então, assim, é uma temporada, digamos assim, às vezes vai 3 meses, 2 meses, então fica lá para que o público vá visitar e conhecer. Só que você, quando você vai, muitas vezes você vai conhecer também. Eu fui do Banco do Brasil, fica ali na Avenida Paulista, tá? Eu fui na Casa das Rosas, que é muito lindo, por sinal, e tinha, né, também exposições de outros artistas. E no Banco do Brasil, quando você entra, eu acho que é Banco do Brasil, não é Banco do Brasil, sei o que, cultural. Agora eu esqueci o nome certinho. E o que acontece? Quando você entra, logo de começo, a história permanente, é a história do Brasil, a história dos índios. O que fizeram com os nossos índios, né, quando chegaram aqui. É uma história muito linda. E você vai vivendo, sabe, do que você vai passando no corredor, que você vai lendo, que você vai vendo as obras, você vai conhecendo a nossa história e vendo como foi triste, tá, o que fizeram com os índios quando chegaram aqui, tá? Então, deixa eu ver se eu entendi direito. Museu permanente é um museu em que foca em uma história e tem vários artistas que fizeram obras que são relacionadas com essa história, mas elas vão ficar permanentes ali. Sim, certo? sim. Todo museu tem uma história para nos contar. Tem as obras Certo. permanentes, tá? Certo. Todos os Obrigado. museus que você for, tá? Vamos falar agora. A gente vai iniciar. Eu falei sobre a América Latina, tá? É aonde, porque nós não estamos falando da Europa, certo? Por isso iniciamos com o Museu da América Latina, um bom lugar para a gente conhecer, um bom lugar para a gente conhecer um pouco nossa história, um pouco mais sobre nossa história, sobre nossa arte, tá?
Hoje a gente vai entrar na arte indígena e depois na arte pré-colombiana, ok? Aí eu pergunto a vocês, será que já havia arte antes de os europeus chegarem à América? Professora, provavelmente existia já. Sim, provavelmente já existia, certo? Concordo com você. Você lembra que a arte, já existia arte aonde? Lá no início, né? Lá na pré-história. Lá Nos na homens das pré-história, cavernas que desenhavam aonde na parede só para se... isso. Para eles, aquela arte que ele fazia, né? Nós sabemos já que tudo que ele fazia, que ele era para a sobrevivência dele. Não é isso? Eles pintavam a parede, eles pintavam, né, o teto, justamente para se comunicar, justamente para Professora, guardar essa alguma daí lembrança. era uma forma de comunicação e uma forma de meio que espalhar a notícia. Sim, não, exatamente, é uma forma Tipo, que ponto do animal era mais frágil para tirar, Isso, para exatamente. lançar a pedra, para se alimentar dele. Lembra que eu falei para vocês, eu não sei, eu não lembro agora, mas eu acho que eu falei para vocês quando eu falei sobre como eles contavam a história da, né? Como que eles contavam os Não gados? morrer. Se eles não sabiam os números, eles pegavam pedrinhas, né? Eles pegavam uma pedrinha, digamos, ele tem 20 gado, eles pegavam 20 pedrinhas. Então, estavam as pedrinhas lá, a quantidade de gado, cada cabeça de gado era uma pedrinha, e quando eles levavam os gados para se alimentar, né? Então, ele ia colocando as pedrinhas de cada gado que passasse. Quando voltava, ele ia tirando as pedrinhas e ia contando, ia vendo, né? Mais um, né? Quer dizer, nem falava um, né? Ele só tirava as pedrinhas. E assim, era dessa maneira que eles contavam. Então, assim, para a sobrevivência deles, né? Eles acabavam o quê? Né? E rituais que eles faziam. Aqui, eu trouxe para vocês, gente, isso aí está no livro de vocês, tá? A Pedra do Ingá, na Paraíba, tá? É considerada a maior gravura rupestre do Brasil. Cerca de 24 metros de extensão e 3 metros de altura. Então, está localizada aqui no nosso Brasil, lá na minha Paraíba. Que legal, né? Aí eu trouxe aqui para vocês, tá? Sabemos que no continente existiam habitantes, certo? Quando eles chegaram aqui, Sim. né, os portugueses chegaram aqui, o que foi que eles encontraram? Os índios, não foram? Eles encontraram o quê? Eles acharam o quê? Que eles iam encontrar aqui, chegar aqui, vir uma terra farta, né? Uma terra que ainda não tinha sido explorada, uma terra cheia de riqueza, não foi isso? Mas que já morava gente ali. Né? Os índios já estavam. Não é verdade? Eu não lembro direito. Os portugueses não vieram para pegar o pau-brasil, alguma coisa assim, para vender depois? A história é... Eles vieram como se fosse uma terra nova e ninguém morasse lá. Aí depois eles foram descobrindo que o pau-brasil tinha valor e foi começando a trocar coisas que para eles não valiam nada, que eram diferentes para os índios, por uma coisa que vale muito. Sim, e outra coisa, quando eles chegaram aqui, nossa riqueza, né? Eles encontraram muita riqueza aqui no Brasil. Muita riqueza mesmo. Então, o que eles fizeram, né? Porque, na verdade, gente, o professor de história já deve ter falado para vocês, né? Sobre como eles descobriram o Brasil. Houve toda uma história ali envolvendo, aonde, na verdade, eles nem sabiam que existia. O nome aqui não era Brasil, né? Olha, o intuito original, tem sites que falam que o intuito original deles é procurar um novo caminho para as Índias. Exatamente, entendeu? E acabaram. Aí, quando eles chegaram aqui, eles viram uma terra fértil, né? Uma terra que não tinha sido explorada, né?
Então, eles ficaram loucos, né? Vão atrás, né? De conquistar aqui esse grande mundo, esse novo mundo, né? Tá? Mas aí, o que que acontece, gente? Tinham índios aqui. Tinham pessoas que nós chamamos de... Aqui eu ainda não coloquei, tá? Nós chamamos de pré-cabralinos. Por quê pré-cabralinos? Porque é antes de Cabral, né? São os povos antes de Cabral. A época em que os seres humanos passaram a habitar o continente americano ainda gera controvérsia entre os arqueólogos. De 11 a 50 mil anos atrás, muito tempo antes de portugueses e espanhóis chegarem no Brasil, especificamente, esses habitantes são chamados por alguns estudiosos de pré-cabralinos, tá? E nos países de colonização espanhola pré-colombianos, que nós vamos ver depois, tá? A gente vai estudar. Antes da chegada dos portugueses em terras brasileiras, a região era habitada por milhões de nativos. Ainda assim, os colonizadores conceberam a errônea ideia de uma uniformidade cultural. Ou seja, o que que eles achavam, gente? Que todos os índios que estavam aqui no Brasil, todas as tribos, porque cada um tinha sua tribo, tá? Cada grupo. E o que que acontece? Eles achavam que os índios, eles tinham... eles falavam a mesma língua, né? Eles tinham o mesmo dialeto, que eles eram um grupo, eles tinham a mesma cultura. Não. Foi aonde, erroneamente, eles se enganaram. Cada tribo, ele tinha um dialeto, uma língua diferente, uma cultura diferente, tá? Não foi bem do jeito que eles acharam, tá? Essa imagem que eu trouxe para vocês é a dança Tupirambá, um retrato do Brasil pré-cabralino, tá? Chegaram aqui, viram, os índios, né, se vestiam, não usavam roupa, né? Já se assustaram, né? Eles não usavam roupa, eles usavam acessórios, ele pintava o corpo, né, como a gente sabe, tá? Cheio de rituais. Eles usavam uma folha, né? Uma folha como tanga, né? Aí nós tivemos, eu coloquei aqui para vocês alguns povos que ainda existem, outros que não existem mais, tá? Que eles foram sumindo. Dentre todos os povos indígenas que habitaram o Brasil, de norte a sul, podemos destacar os grupos Pataxó, Nambiquara, Macrogê e Aruaque. Os índios Pataxós e Nambiquaras eram coletores no litoral de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Contudo, tá, a maior grupo de índio, digamos assim, a maior parte das tribos era os tupis, tá? Sem dúvida, ele, como eu coloquei, foi o maior grupo indígena da época, antes do descobrimento. Os habitantes do Brasil pré-cabralinos confeccionavam objetos artesanais com elementos da natureza. Cerâmica, palha, essa é a arte, tá? Cipó, madeira, dentes de animais. E a região indígena era baseada na crença em espírito de antepassados e forças da natureza, né? Que é o que eles acreditavam, né? Quando promovia festas e cerimônias religiosas, dançavam, cantavam e pintavam os corpos em homenagens aos antepassados e aos espíritos. Para os indígenas, os mais simples objetos usados no dia a dia, como rede, pote, cesto, deveria ser feito com muito capricho e perfeição. Desse modo, os objetos são belos, porque são bem feitos, e não por serem obras artistas, porque os índios eles não fizeram, né? Estou fazendo uma obra artista, não. Eles estavam fazendo para a sua sobrevivência, mas ele fazia com uma perfeição, com uma delicadeza tão grande, tá? De toda a arte pré-cabralina,
A mais antiga é essa daqui, gente. A arte marajoara. Eu tenho em casa, aqui eu tenho, tanto é que eu tenho que veio lá do Pará. Eu comprei uma coleção de pratos, né, um aparelho de jantar, e ele é uma arte marajoara, tá? Com destaque, tá? Para os vasos de cerâmica, esculpido detalhadamente em alto e baixo relieve. Recebe esse nome porque foi produzida por índios que habitavam a ilha de Marajó, no Pará, perdão. Diferente das estatuetas marajoaras, tá? Olha a diferença aí. Vocês vão entender com a de Santarém. A de Santarém representa o maior realismo. Olha só essa daqui de Santarém, tá vendo? Eles produziam fielmente homens e animais, tá vendo? Já a marajoara não, era bem diferente. Aí aqui, ó, eu tenho desse jeito aqui. Eu tenho isso aqui, ó. Eu vou ter uma coleção dessa. Tá? Pratos, copos, cambuquinha, panela, uma panela enorme, linda que eu comprei. A atividade de vocês. No seu caderno, inspirado nisso aqui, tá? No seu caderno de desenho, eu quero que você crie sua obra de arte. Então, assim, você vai se inspirar numa arte dessa. E você vai pintar, você vai desenhar, você vai pintar. Veja os traços, os desenhos, as formas, e vocês vão criar de vocês. Eu não entendi. Precisa ser um vaso ou pode ser que nem aquela lá do homem? Que a Não, gente tinha eu visto. quero... Não, a gente vai falar sobre cerâmica, sobre esses vasos, tá? Então, você vai desenhar o seu vaso. Gente, tá o caderno de desenho. No desenho, por favor, vou pedir. Vocês não desenhem um vasinho desse tamanho. Usem a folha toda, tá? Para desenhar o vaso de vocês. Cerâmica. Então, assim, Usa lá em pé, né, Pro? usem a folha toda, tá? Dê um fundo no vaso. Primeiro, pegue o caderno, pegue sua folha. Dê um fundo, tá? Na folha. Que cor, professora? A cor que você quiser. Professora, eu posso que nem tá aqui desenhar uma mesa e colocar meu vaso? Pode? Perfeito. Vai de você, tá? Professora, eu tenho que seguir esses padrões? Não. Você pode construir o seu padrão. Ah, professora, eu resolvi fazer assim. Eu desenhei o vaso e quis colocar meu vaso cheio de coraçõezinhos. Sim, você tem que padronizar os coraçõezinhos, o mesmo tamanho. Sequência. Sabe aquela sequência que a gente fazia assim na escola da educação infantil? Azul, verde, amarelo. Azul, verde, amarelo. Azul, verde, amarelo. Então, isso aí é uma sequência, né? Uma padronização. É isso que vocês têm que fazer. Tem que padronizar. Se eu risquei, né? De alguma forma, se eu fiz isso, eu vou ter que, ó, ir lá e fazer em tudo que é lugar. Então, eu tenho que seguir um padrão. Veja aqui, ó. Eles seguem esse padrão aqui, ó, tá vendo? Ó. Aí, dentro de um, tem como se fosse um triângulo. Um triângulo não, perdão. Aí, esqueci agora o nome desse. Sumiu da cabeça. Losango? Isso, losango, obrigado. Aí você veja que aqui dentro não tem um losango, tem outra coisa, né? Aí lá atrás tem um losango de novo, tá? Então a gente tem que entender isso. Ó aqui, ó, tá? Aqui foi isso. Igualzinho, que um tá aqui, o outro tá aqui. Então vocês têm que prestar atenção nisso. Ó, do jeito que tá aqui, isso, essa forma aqui, lá do outro lado do vaso,
tanto um lado como o outro vai estar igualzinho.